Fala, gente, tudo bem com você? Tudo bem comigo? Voltamos, enfim. Agora fazer alguns exercícios de aquecimento, tá certo? Vamos ver um pouco de mancha livre, vamos ver um pouco da variação de tom e texturas, com pincel seco, com borrão, com sobreposição, tá certo? Vamos lá então. Lembrando que aqui no início fizemos tons claros, médios e escuros. E o café ele vai trazer essa possibilidade, minimamente, não é isso, em transições, em degradês, com a aplicação da quantidade de água e da quantidade de café. Quanto mais café e menos água, mais grosso e mais escuro fica o tom. Quanto mais água, menos café, mais fica médio e mais fica claro o tom seguinte. Ok? Vamos lá, não é isso? Vamos ver se dá para começar a fazer o nosso aquecimento com manchas livres. Vamos ver se dá para fazer nos três tons que temos aqui. A água é o que a gente pega aqui normalmente, como se fosse a aquarela, e vem no pigmento aqui, ó. Lembre-se, né? E o café, se ele tiver duro demais, se ele tiver já impossível de malear, de manusear, é algo parecido com a aquarela. Então vamos precisar de um pouco mais de água e de esfregar um pouco mais o pincel. Caso aí seja muito necessário, um pouco de água morna, certo? Olha, manchas livres, não é isso? Ó? Aqui seria algo mais escuro, certo? Algo mais claro dessa vez. Manchas livres, sem muita coordenação, não precisa só passar o pincel que está molhado juntamente com o pigmento. E isso lembrando de tratar o café agora diluído com o pigmento mesmo, como tinta, sabe? Médio agora, um pouco de água, tira o excesso e vem no pigmento. Vamos ver como é que fica dessa vez. Já fica mais claro naturalmente. Vou deixar escurecer um pouco mais. E o aroma do café, ele fica todo aqui no ambiente. E você vai fazendo essa experiência paulatinamente, progressivamente, sem muito alvoroço, para poder sentir essa experiência de fato do início ao fim. Tá vendo? E aqui praticamente é aquela técnica, não sei se já ouviram falar, do chá, mel e leite. Não é isso? O mel é quando a gente tem uma textura mais rugosa, mais cremosa. O leite é quando está na média. E o chá é bem clarinho. Não é isso? Vamos lá para o chá. Se assim a gente desejar utilizar a linguagem, não é isso? Aqui seria a parte mais clarinha, ó. Escuro, médio, claro. Vamos ver, ó. Ficou bem mais aderente, ó. Por quê? Carreguei muito o pincel. Mas aqui espalhando, ó, naturalmente a gente já vê algo mais claro do que o anterior. É mais uma questão de controle, certo? Porque quanto mais água a gente colocar, mais claro fica. Quanto mais pigmento de café colocar,
mais escuro fica. Basicamente isso. Eu estou a utilizar um papel de superfície com gramatura de 200 gramas. E seria também uma forma de fazer um teste que eu estou a buscar. Mas você pode fazer. Aqui eu já vou fazer, ó, a aplicação do médio de novo. Você pode fazer isso também ou não, somente fazer um teste, não precisa ficar inventando, né? Normalmente, quando eu faço isso, eu faço um processo mais criativo e de estudo. Para mim, acaba se tornando tudo um estudo. Tá vendo aqui mais ou menos? Tons escuros, médios e claros. Qual é o exercício que a gente pode fazer agora? A gente pode fazer o degradê na mesma folha, certo? E em relação à superfície da folha, como eu tinha falado, é para ver também a aderência. Mas o papel ideal para uso seria o papel de 300 gramas de gramatura. Semelhantemente, a gente faz o uso já na aquarela, ok? Vamos começar o escuro. E com o próprio escuro a gente consegue fazer esse degradê, tá certo? Ó. Escuro. Se lembra de escala tonal? Começa escuro e vem clareando. É como se estivesse soltando, tirando o peso do pincel de sobre o papel. A gente começa grosso, uma aplicação direta, ó, mais inclinada, né, mais, colocando um pouco mais de pressão, e depois a gente vai levantando e vem deixando correr. A mesma coisa para um tom médio, ok? Tom médio. Carregou o pincel com água, vem com pigmento e faz a aplicação, mesma aplicação praticamente. Começa escuro e vai só, né, subindo o pincel e vai vendo essa transição em degradê, do escuro para o médio para o claro. Poderia fazer o contrário, do médio, do claro para o médio para o escuro? Sim. Só que você teria que pegar menos pigmento, talvez, no seu pincel, ou você teria que começar pelo inverso da questão. Com um pincel mais leve, e chegando no final você colocaria um pouco mais de pressão para dar essa entonação mais escura. Até aí tudo bem? E aqui a aplicação do que seria o mais claro dos tons em degradê também. Esse exercício nos auxilia bastante em casos de realização de formas como nuvem, massa, ou até mesmo trabalhos mais complexos, quando queremos fazer uso de um degradê, talvez, para cabelo, rosto, sabe? Sair dessa parte escura para ir para a parte clara, ainda mais clara. E a variação dos tons. Dá uma reforçada aqui. Somente para a gente poder, de fato, enxergar um pouco mais dessa variação do tom. Percebe que aqui vai secando, ó, aí vai ficando uma mancha. Uma mancha média, uma mancha clara, uma mancha mais escura. Certo? Ó. Deixando a minha primeira mancha aqui mais escura. Pego um pigmento aqui mais apurado e venho trabalhando.
Podemos ainda fazer um teste em relação a molhar o papel antes e depois vir com um pigmento para dar aquela sensação de fluidez, de preenchimento, feito a gente faz na aquarela. Vamos ver se isso funciona. Eu vou tirar o excesso aqui, ó. Eu vou pegar o meu papel toalha, tirar o excesso, vou molhar o papel ou o pincel novamente. A região que eu quero que fique molhada seria essa aqui, por exemplo. E aqui eu vou carregar o pincel com tinta, que seria o pigmento do café. É isso? E dar um toque para ver se ele espalha, tá bom? Pigmento do café. Vamos lá. Respira fundo. E ele espalha. Essa seria a técnica de úmido sobre úmido. Fica algo mais fluido. Tá vendo? O interessante dessa técnica é que fica mais suave a nossa aplicação do pigmento, certo? E fica mais dinâmico em relação à aplicação. Isso pode ser feito para os 3 tons. Se você já tiver um bom desenvolvimento, um bom controle sobre essa técnica, de úmido sobre úmido, úmido sobre seco, não é isso? Perfeito. E onde a gente umedeceu, é onde a tinta vai ficar espalhada. Veja que ela não vai se estender para os outros lugares do papel que estão secos no momento. A aplicação de úmido sobre seco seria basicamente o que a gente já está fazendo. Úmido sobre seco. Mistério? Praticamente nenhum, não é isso? O borrão carrega o pincel, né? Com água. Borrão. Que a depender da imagem, da forma que você está a realizar, você consegue fazer vários borrões, né? Faz só aquela aplicação direta e sai. Tira o pincel. E outra aplicação que seria a sobreposição, né? Que a gente poderia esperar secar uma dessas peças. Essa aqui vai demorar a secar mais. É isso? Por quê? Porque está úmido. Totalmente úmido. Aqui foi uma aplicação de úmido sobre seco. Certo? Sinta essa experiência, realize, não tem pressa. É bom para que você tenha um controle. Precisa saber desenhar? Não, mas é necessário ter uma boa observação? Perfeitamente sim. Mas só que a nossa observação ela é treinável, ela é aperfeiçoada, como Aristóteles uma vez disse em uma referência, não sei qual, mas ele disse que a perfeição, a repetição é a mãe da perfeição. Então, quanto mais você faz de forma coerente, mais aperfeiçoado você fica e vai ter sentido naquilo que está fazendo. Se for o contrário, você vai ficar aperfeiçoado, aperfeiçoada naquilo que não tem sentido e não tem coerência. Por isso que às vezes a gente estuda, treina, treina e vê que não está fazendo sentido. E a gente meio que sente. O que é que está fazendo de errado? Como Albert Einstein falou uma vez, também, insanidade é fazer a mesma coisa todas as vezes querendo um resultado diferente.
Então, se a gente faz a mesma coisa todas as vezes e percebe que não está de acordo com aquilo que a gente busca como resultado, tem que fazer de outra forma. Não tem jeito. Não é isso? Se você tiver um auxílio de uma pessoa que possa enxergar também junto com você, melhor ainda. Que não seja para prejudicar o seu processo criativo, mas que seja para lhe inspirar. Aí tudo bem. Olha, aqui secou, né, esse borrão aqui. E aqui eu posso fazer uma sobreposição, trazendo um pouco mais de pigmento, como se fosse um... Já ouviu falar? Veladura. A gente primeiro preenche dá uma aplicação, né, com a tinta. E depois a gente pega outra cor, que seria outra cor, só que aqui a gente só tem uma cor em vários tons. A gente viria por cima, assim, ó. Aí deixa mais intensificado o nosso trabalho. Pode fazer em direções contrárias, sabe? Para que você possa ver a diferença, né? Primeiro a gente fez em uma direção e agora a gente está fazendo em outra direção. Aí faz essa mistura, deixando um pouco mais escuro. Percebe? Ó? Perfeito. E o seu pincel, depois do trabalho, né? Depois de realizar esses exercícios, por favor, por gentileza, se der, né? Lave o capo das cerdas para poder preservar as cerdas do pincel. Tá certo? E é basicamente isso. Esse demonstrativo, como se fosse uma preparação para uma possibilidade de workshop que a gente fará. Aguarde em breve, certo? Irei providenciar a imagem. Talvez a gente possa fazê-la de forma completa, do zero, e depois vir com a pintura com café. Ok? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, se inscreva no canal e nos encontraremos em breve. Muito em breve. Até breve.